O Gabriel Mercado deverá ter uma sequência aí de jogos pelo Internacional até o dia 31 de outubro, quando joga contra o São Paulo, Baldassi. Tá, mas vamos lá, me ajudem. Ele fica fora do jogo de hoje contra o América, do jogo do final de semana contra o Palmeiras, do jogo do meio da próxima semana contra o Bragantino. Isso. Em tese, ele voltaria no jogo seguinte, só que... É o jogo contra o Corinthians que ele não poderia pode jogar. Então nós não temos o nosso zagueiro por 4 jogos, nós não temos o nosso petiço, nós não temos The New Índio nos próximos 4 jogos. Isso é muito grave. Estão colocando aí dúvidas em relação a quem vai jogar no lugar dele. É óbvio que vai ser o Mercado. Se o Mercado jogou improvisado no lugar do Cuesta, de tanto que o Aguirre gosta dele, imagina agora do lado direito, que é o lado dele. Joga o Mercado, mas eu fico preocupado. E outra, o Bruno Mendes, quando voltar, volta pendurado com 2 cartões amarelos também. Volta. E não esqueçamos que ali adiante nós temos um Grenal que talvez seja a tampa do caixão e eu quero todo mundo bem. Daqui a pouco coloca o Bruno Mendes na reserva, Baldassi, força um cartão amarelo. Sabe que me deram a sugestão? Botar ele hoje no banco para ele forçar um cartão, mas aí seria muita canalice. Eu não queria fazer isso, tá? Mas vou fazer. Em 2003, o Grenal também era o tampa-caixão. Em 2003, tu tinha... depois o Grêmio caiu do outro Em 2003, tu tinha cabelo, tocava violão e fazia shows na noite de Porto Alegre. É verdade. O tempo passou. É verdade. É verdade? Sabe que, vendo esse zagueiro, que contratação, né? O Inter tem 2 ou 3 contratações nos últimos tempos, por que contratar o Guerreiro? Aí que tá. Contratar o Guerreiro, tu já sabe. Ele vai dar certo, porque é jogador de ponta e tal. E se não der, um rombo. Mas é o que eu disse ontem. O Guerreiro foi uma má contratação. Não foi boa, porque mexeu com uma série de situações que precisava mexer. Agora, reserva do Corinthians. Um valor que não é pouco, um bom salário, mas não é nada. Não é caro. 50 mil dólares do salário do Bruno Mendes. Ele ganha um pouquinho menos do que ganhava o Natanael no Inter. Mais ou menos essa relação. Aí, é mais ou menos essa relação. Ou seja, um salário não é absurdo. O Inter faz essa contratação. E a outra, que eu como gremista, lamento todos os dias, é a do Yuri Alberto. Nenhum dos dois veio com aquela ideia de esse vai resolver, Mas, meu querido, esse é para agora. Meu querido César Cidade Dias. Como me irrita. É aí que tu vê o bom dirigente. Eu que sou um crítico da atual gestão em muitas situações, especialmente do primeiro semestre, esse é um acerto assim, ó. Vou te citar alguns exemplos. Em 2006, o Inter trouxe um centroavante do Goiás, que estava lá no Toulouse, da França, chamado Fernando Lúcio da Costa. Em 2006, o Inter trouxe um lateral esquerdo, que era meia, na verdade, que tinha jogado no São Paulo, estava na Rússia. O Inter esperou o fax por muito tempo, do Jorge Wagner. O Inter foi campeão na sua história fazendo essas coisas. Esse é o dirigente criativo. Contratar o Forlan e o Guerreiro, se tu tem dinheiro, qualquer um de nós comprar. Esse aí... esses dois que tu citasse eram muito mais conhecidos do que esses dois que O Fernandão tinha passado pela seleção brasileira. Se tornou multicampeão com 2 refugos, Paulo Nunes e Jardel. Também. 2 refugos. Então é aí que tu vê o bom dirigente. O bom dirigente é aquele que consegue a contratação barata em cima de uma observação que ele faz e que nenhum outro conseguiu fazer. Em algum momento, um dirigente do Inter olhou para o Bruno Mendes na reserva do Corinthians e disse, esse cara aqui a gente pode recuperar ele e fazer ele dar certo. Estava jogado no Corinthians. E tem um ponto também do Bruno Mendes, Baldassi. Ontem, por exemplo, os jogadores do Internacional fizeram uma ação para filhos de funcionários do Inter no CT Parque Gigante. 2 atletas estavam, o Tyson e o Bruno Mendes. É impressionante a identificação que o Bruno Mendes tem no vestiário do Inter com o Inter. Vamos combinar o seguinte, tu ir bem ajuda na identificação, né? O Bruno Mendes está no céu. O Bruno Mendes está no céu. O Bruno Mendes está vivendo o melhor momento da carreira dele. O Bruno Mendes é ídolo de uma torcida em 2 meses. E tem um pouquinho da cultura também. Que é parecida com a dele? A cultura uruguaia, a relação com os gaúchos. Fala a língua da torcida, né? Não, a língua não. É que a torcida gosta do Uruguai. Os torcedores do Rio Grande do Sul gostam mas eu não estou falando cultura nesse sentido. Eu falo da relação. A relação é próxima. E é um jogador que estava esquecido lá naquela bagunça que é o Corinthians. Vem para cá, outra relação. Outro acerto do Inter que a gente cita pouco aqui. E esse é um grande acerto. O goleiro, né? Sim. Nenhum de nós faria o que eles fizeram. Demorou 7 anos, né? Não demorou 7, porque talvez no ano passado não pudesse jogar. Mas assim... Agora, ele entra e hoje é o grande nome do Inter. Primeiro que não demorou 7 anos, porque o Lomba e o Danilo Fernandes estiveram muito bem em 6 desses 7 anos. O Inter não precisava fazer nenhum movimento, né? Eu passei 6, 7 anos sem falar em começo de ano sobre necessidade de contratação de goleiro. Quando eles começaram a titubear, o Inter tinha que fazer uma transição. E eu acho que o Inter fez bem feito. O Inter abraçou o Daniel como um goleiro que tinha que se firmar, quando toda a torcida e todos nós tínhamos dúvidas em relação ao Daniel. Eu vou dar um dado, tá? Os 2 goleiros
com o maior número de defesas difíceis nesse Campeonato Brasileiro. Daniel e Kehler, que será o reserva do Daniel na próxima temporada. Eu acho neste momento o Daniel o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro. E o Kehler também está muito bem lá na Chape.